Meu nome é Daniel Milagre, essa apresentação do meu projeto de formatura. Os meus professores orientadores foram o André Gimenez e o Fernando Meida, e o tema do trabalho é a investigação exploratória das correlações entre preços de liquidação das diferenças horários e as emissões dos gases de efeito estufa decorrentes da metodologia de margem de análise de despacho na indústria brasileira de energia elétrica. Nesse trabalho, eu vou mostrar todas as etapas, desde a introdução até as conclusões. Então, contextualizando, a gente tem que o setor elétrico ele é um ponto central quando se fala da mitigação de emissão de gases de efeito estufa, principalmente pensando em um momento em que a gente passa pela transição energética global. E olhando especificamente para a matriz energética brasileira, a gente percebe uma característica específica que, diferente do resto do mundo, a gente tem da maior parte do mundo, a gente tem uma alta dependência de renováveis intermitentes, e elas exigem um backup térmico, ou seja, o Operador Nacional do Sistema, que é o ONS, ele precisa ter usinas térmicas operando para garantir estabilidade do sistema. E, como consequência, você enxerga isso no preço da energia no Brasil. Esse preço spot é definido por modelos matemáticos, é bem único no Brasil, e essa abordagem ela reflete a predominância que existe de renováveis. O que abre, entretanto, espaço para um despacho fora da ordem de mérito. Ou seja, em alguns momentos, elas térmicas estão sendo acionadas pelo ONS por razões de estabilidade. E aqui entra a hipótese da pesquisa. Existe um paradoxo entre o preço spot de energia e os fatores de emissão de gases do efeito estufa no setor elétrico brasileiro, possivelmente associado ao despacho térmico fora da ordem de mérito. O paradoxo está em, mesmo com preço de energia baixo, observa-se fatores de emissão elevados. E é exatamente isso que a pesquisa explora. Porque o ONS pode estar alocando usinas de alta emissão quando os modelos indicam baixos preços de energia. Então, um slide mais denso, mas para falar da revisão literária, dos dois principais fatores analisados e correlacionados aqui, que é o PLD e o FI. O PLD ele é definido pela usina mais cara a ser despachada, é medido em reais por megawatt-hora, e a metodologia brasileira ela considera previsões hidrológicas e uma necessidade de despacho térmico para alta estabilidade. O PLD é muito utilizado também no ambiente de contratação livre, para a formação de contratos entre diferentes agentes do setor. Já o fator de emissão de gás do efeito estufa, que a literatura muitas vezes simplifica para CO2, é uma métrica para entender a quantidade de dióxido de carbono que é emitida por unidade de energia elétrica gerada. Essa é uma metodologia brasileira norteada por órgãos governamentais e as aplicações dela vão em linha a entender se o Brasil tem seguido com os pactos e os contratos mundiais em torno de um desenvolvimento sustentável. Outro ponto importante de se entender é a metodologia de margem de análise de despacho, que ela identifica quais são as usinas responsáveis pelos 10% mais elevados de emissões de CO2 e, com base nisso, calcula o fator de emissão da margem de despacho. Olhando para o gráfico da esquerda, você percebe que a média diária de energia elétrica gerada por hidrelétricas ela diminui ao longo dos meses, e no gráfico da direita você percebe que por térmicas aumenta. E esse regime hidrológico que alterna ao longo do ano, ele sugere que ele causa uma alta volatilidade no preço de energia. E essa penetração crescente de fontes renováveis não despacháveis especificamente aumenta a complexidade do despacho. Então, a metodologia desse projeto foi construir inicialmente uma base de dados precisa, com mais de 87 mil dados de 2019 a 2023, dos fatores de emissão e do preço de energia, e aí foram consultados órgãos públicos e confiáveis para a obtenção de todos eles. Inicialmente, fez-se medidas de tendência central para analisar o comportamento básico desses dois parâmetros. A gente percebeu que o PLD, de fato, tem uma volatilidade muito alta, em modo praticamente igual à média. Isso é natural e esperado para uma variável que depende também de vários outros modelos. Entretanto, a correlação entre esses dois, de fato, não é tão alta como se esperava. É uma correlação de 0,5, o que não quer dizer nem que estão altamente correlacionados, nem muito pouco correlacionados. Apenas de que ele influencia, eles se influenciam, mas ao passo de que existem outras variáveis também que são importantes de analisar, como, por exemplo, os regimes de chuva. Aqui no gráfico à esquerda superior, a gente percebe que a média do desvio padrão de PLD, no gráfico inferior, a média do desvio padrão de fatores de emissão. Chama atenção para o ano de 2021, que é quando a gente teve uma crise de chuvas no Brasil, e para esse mesmo ano a gente percebe um valor médio de PLD de fator de emissão acentuados, o que significa que houve mais despacho de térmicas, maior o preço de emissão e maior a emissão de gases do efeito estufa. No gráfico à direita, a gente percebe a gente tem um gráfico muito interessante. Quando você pega a base completa, a correlação e a covariância, ela assume valores positivos, mas quando se filtra por 10% dos fatores de emissão mais poluentes, a gente tem uma covariância e uma correlação negativa, sugerindo que mesmo para preços baixos de energia, você tem fatores de emissão muito altos, sugerindo novamente um despacho fora da ordem de mérito que sustenta a nossa hipótese. Analisando a distribuição desses dados, a gente construiu histogramas de distribuição, fez testes QQ também para ter evidência visual de como eles se distribuem e para ter uma evidência numérica, a gente fez o teste de Kolmogorov e Smirnov, e a gente percebeu que por mais que alguns dados pareçam normais, eles não seguem uma distribuição normal. E por causa disso, a gente foi entender se pelo menos eles pertencem à mesma família estatística através do teorema de Chebyshev, e a gente percebeu que de fato eles sim pertencem à mesma família, porque a gente percebeu uma quantidade muito baixa de outliers, sugerindo uma forte consistência de dados entre os diferentes anos, o que é muito positivo.
Analisando mais aprofundadamente os preços, a gente construiu uma comparação mensal entre os valores médios de PLD por faixa horária. E, curiosamente, só a partir de setembro de 2023 houve um aumento da média mensal do preço nos horários de alta demanda. E provavelmente isso está associado ao apagão que aconteceu em agosto de 2023, que forçou o operador nacional a ser mais conservador e despachar mais térmicas. E isso evidenciou os desafios que a intermitência das fontes renováveis introduz e a camada de complexidade a mais que gera. Um outro fator é a análise aprofundada, um outro ponto de pesquisa foi a análise aprofundada dos fatores de emissão. Teve-se a média do fator de emissão por horário, histograma dos maiores 10% dos maiores fatores de emissão de margem de despacho gerados. E aqui, aqui tem um resultado muito interessante. 2019, 2020, 2022 e 2023, ou seja, todos os anos, exceto 2021, que teve muita chuva, a gente percebeu que os horários de ponta, diferente do que a gente esperava, eles não são o que mais contribuem com a emissão de CO2. E provavelmente isso sustenta novamente a nossa hipótese que há um despacho fora da ordem de mérito por parte do ONS. Como conclusões, a gente percebe que o paradoxo aqui, ele de fato existe, que em períodos de maiores emissões, a correlação negativa indica despachos térmicos fora da ordem de mérito, e que essa postura ela gera impactos tanto ambientais e econômicos que podem ser estudados em trabalhos futuros. Um outro ponto é que a volatilidade do PLD ela é de fato fortemente influenciada por condições hidrológicas, e aqui cabe uma gestão de risco para a volatilidade do preço de energia no Brasil, e é exatamente a minha proposta de pesquisa para o mestrado, o ano que vem. E, por fim, a intermitência das renováveis, ela de fato reduz custos e é sustentavelmente muito positivo, mas em contrapartida, de maneira indireta, ela exige térmicas operando como backup, o que eleva o PLD e emissões. Então, pesquisas em soluções híbridas e alternativas, como armazenamento energético e diversificação, tem muito espaço aqui. Essas são as minhas referências, e a minha dedicatória vai ao meu pai, Márcio, que sonhava em ser engenheiro, a minha mãe, Genilde, que trocou a sala de aula pela dedicação à maternidade, a minha irmã, Márcia, que me ensinou a ler e escrever, e o meu irmão, Samuel, que dividiu a vida comigo antes mesmo de nascermos. Muito obrigado.